É uma alegria, é um prazer estar aqui nesse evento, né, falando sobre um tema que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. É com grande satisfação que eu estou aqui para poder compartilhar com vocês a minha experiência em auditoria em sistemas de saúde, mas deixando claro que eu não vou adentrar dentro dos sistemas. Eu vou explicar para vocês o papel do auditor dentro desse sistema, mas explicando também como que surgiu esses sistemas, como que a gente convive com esses sistemas no dia a dia. E é nesse foco que nós vamos entrar nesse assunto e dizer que é um tema atual, que todos os sistemas hoje estão voltados para o custo-benefício, para a qualidade, mas que é imprescindível o papel do auditor em saúde, do enfermeiro em saúde, e deixar uma pequena contribuição para a vida acadêmica e profissional de vocês. Eu me chamo Anderson Alves Ribeiro, eu sou enfermeiro formado em 1997 pela Universidade de Vassouras, sou especialista em saúde, em sistemas de saúde pela Faculdade de São Camilo, em 2003. Trabalho numa grande operadora de saúde e sou plantonista de um concurso público numa emergência que desde 2009. Né? Então, com essa experiência que eu venho partilhar com vocês um pouco da auditoria em sistemas de saúde, mas deixando uma contribuição para a qualidade do serviço prestado dentro desse sistema. Vai ser um prazer essa caminhada, vai ser um prazer entrar nesse assunto e desenvolver com vocês esse tema tão atual, tão necessário, que muitas vezes, por muitas instituições, a auditoria em muitas instituições não é considerada como uma matéria da grade curricular, e eu acho fundamental que todos os profissionais, tanto da área da saúde, principalmente médicos, enfermeiros e outros setores, tenham experiência de auditoria, tenham contato com essa auditoria no convívio acadêmico. Por quê? Porque a realidade hoje, a realidade do atendimento multiprofissional, a realidade do atendimento em saúde, é impossível viver sem auditoria. Então, é com essa perspectiva de uma grande história que nós vamos narrar aqui agora, que nós vamos contar, que nós vamos partilhar com vocês, é que a gente tem esse intuito de colaborar com conhecimento. Esse é o papel do auditor, partilhar aquilo que ele sabe. É o papel de todo profissional de saúde. Então, será um prazer e seguimos em frente e vamos dar sequência à nossa apresentação com essa grande alegria de poder partilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. Falando do conhecimento, nós temos que conhecer os sistemas. Nós temos que conhecer os sistemas que nós temos, que vigoram, que funcionam no país hoje. Então, nós temos o Sistema Único de Saúde e temos a saúde suplementar. Resumindo, o que é o Sistema Único de Saúde? É a atenção à saúde fornecida pelo serviço público, pelos governos federais, estaduais e municipais, onde está em contexto todo o SUS, o Sistema Único de Saúde. E nós temos a saúde suplementar, que é a saúde privada. É quando a pessoa paga por aquilo que ela pretende receber, ou um dia, ou uma hora, ou um momento. Então, nós temos dois grandes sistemas, o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar. Nós temos dois órgãos que controlam nós temos o governo, através das esferas federais, estaduais e municipais, controlam o Sistema Único de Saúde. E a saúde suplementar, ela é controlada pela Agência Nacional de Saúde,
que também é um órgão federal, mas que está direcionado diretamente para a saúde privada. Então, nós temos que entender que para chegar ao Sistema Único de Saúde e à saúde suplementar, o país viveu uma história. A gente tem uma história que foi desde a descoberta do Brasil, a gente tem a gente tem gente doente desde que o mundo é mundo. Então, desde que o Brasil é o Brasil, a gente tem gente doente. E aí entra a pessoa do auditor, mas a gente tem que entender o seguinte: o Brasil foi descoberto e veio para o Brasil um grupo de portugueses, de outras pessoas, e encontraram aqui indígenas. Isso é o que a gente sabe da história. Mas, olhando pelo lado da saúde, nós temos que entender que desde do descobrimento do Brasil até a chegada da família real, o único meio de medicina prestado no país eram as ervas indígenas. Então, nós ficamos aí desde o descobrimento até 1808, simplesmente sendo atendidos pelas ervas indígenas. Então, nessa perspectiva, em 1800, o país vivia dessa situação, não tinha atendimento médico, não tinha serviço médico. Nesse momento, em 1808, a família real chega ao Brasil e com ela traz bancos, serviço financeiro, traz atendimento, escolas, universidades, traz várias outras coisas, inclusive a assistência médica. Então, nesse primeiro momento, a assistência médica ela era fornecida somente para... Só conseguia esse atendimento médico quem? Os ricos, né? Então, as pessoas ricas pagavam para o médico para ser consultados, para ser atendidos pelos médicos, devido a esses médicos terem vindo juntos com a família real. Que quando a família real vem para o Brasil, ela traz várias pessoas com elas, inclusive vários profissionais, para que para que o reino fosse aqui. Então, tinha que montar uma estrutura. E os pobres eram atendidos por quem? Os pobres eram atendidos pelas casas de caridades. Na verdade, era um depósito de gente doente. Então, a primeira perspectiva que a gente tinha, saúde do povo brasileiro, era feita através de ervas indígenas. Depois, com a chegada da família real, os ricos pagavam tinham condições de pagar pelo atendimento, e os pobres eram atendidos pelas casas de caridades, que na verdade, em primeira mão, depois foram se estruturando também, mas em primeira mão, as casas de caridades, elas eram depósitos de gente. Depois, para a gente entender melhor, só em 1904, Oswaldo Cruz consegue convencer o Congresso que era necessário vacinação em massa da população contra a varíola, para a erradicação da varíola. Então, foi a lei vacina obrigatória. Em 1904, foi a primeira vez que saúde e política se encontraram nesse contexto político. Então, em 1904, foi a primeira vez que política e saúde se juntaram para que uma ação fosse realizada. Então, foi em 1904 que Oswaldo Cruz convenceu o Congresso a criar a lei da vacina obrigatória para a erradicação da varíola. Em 1931, foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Então, em 1931, foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Eram juntos, então, era um ministério só, Ministério da Saúde e Educação. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde. Então, em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, se desvinculando do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Saúde foi criado em 1953. Então, a gente começa a ter políticas voltadas diretamente para a saúde em 1953. Então, em 1967, é criado o INPS, que foi criado para poder dar suporte às pessoas que necessitavam de atendimento médico. Então, mas a quantidade de gente que tinha acesso ao INPS era maior do que o que o governo poderia oferecer. Então, essa alta de demanda para pouca oferta fez com que o governo comprasse por atendimento. Então, o governo, as pessoas que tinham INPS, iam num credenciado, essa pessoa recebia pelo atendimento
prestado. Então, as pessoas, isso só aconteceu porque a quantidade de gente, a quantidade de pessoas, de público, de cliente que tinha acesso ao INPS era maior do que a demanda oferecida. Nesse mesmo período, em 1967, também surge a primeira cooperativa de médicos do Brasil. Então, a gente tem em 1953 criação do Ministério da Saúde, em 1967 tem a criação do INPS, temos o início da saúde privada com a criação da saúde privada de forma coletiva, de forma organizada, a primeira criação da cooperativa médica do Brasil. Em 1974, a gente tem a criação do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social. Então, em 1974, a gente tem a criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Foi criado para quê? Foi criado para ajudar a ampliar a rede privada hospitalar. Então, o Fundo de Apoio à Saúde, ao Desenvolvimento Social, foi criado com um único objetivo: ajudar a remodelar e ampliar a rede privada hospitalar do país. Por quê, gente? Porque a gente já era a demanda maior e totalmente desgovernada, totalmente sem uma direção, sem protocolos e sem tabelas, sem contratos, sem nada. Então foi criado o quê? Foi criado esse fundo para ajudar a organizar a rede privada do país. Em 1978, nós temos a criação do INAMPS. Né? As pessoas de mais idade vão lembrar do INAMPS, as pessoas mais novas não vão saber nem o que é INAMPS, mas convido você a fazer uma pesquisa sobre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O que era o INAMPS? O INAMPS ele foi criado para controlar o sistema previdenciário que as pessoas pagavam e teriam assistência à saúde. Só aconteceu, em primeira mão, isso perdeu o controle. O INAMPS foi criado para buscar controlar a produção de gastos médicos aos segurados. Então, ela foi criada para poder... Foi a primeira vez que criou-se alguma coisa para tentar controlar o que estava sendo gasto com saúde. Então, isso foi em 1978. Então, já existia um problema. Né? Então, em 1981, nós temos a criação da AIH, que é a autorização interna, a autorização de internação hospitalar. Então, em 1981, nós temos a criação da AIH, que é quando pela primeira vez o governo começa a autorizar o que ia ser feito. Antes, como é que era? A pessoa ia, fazia, depois recebia. O prestador recebia. Tanto o prestador privado, prestador de qualquer que tinha convênio com o INPS, o INAMPS. Então, em 1971, cria-se a AIH, que era a autorização de internação hospitalar. Qual era qual foi a necessidade dessa criação da AIH? Controlar o atendimento médico e a quantidade de insumos, tanto materiais como medicamentos que eram utilizados nessa internação. E um detalhe, na AIH lá em 1981 já tinha o valor pré-definido de cada atendimento. Se tinha um AIH de pneu, como é até hoje, pneumonia, recebe tanto. Por quê? Porque isso aí tinha gastos imensos com a saúde em cima antes dessa criação da IH. Então, essa IH, em 1978, o governo se preocupa com os gastos. Em 1981, cria-se um serviço de autorização para procedimentos em pacientes internados. Em 1986, nós temos a Conferência Nacional de Saúde. Né? Dessa conferência sai o relatório base da conferência, que serviu como texto base para a Constituição de 1988.
Em 1987, nós temos a criação do Sistema Único Descentralizado da Saúde, é o SUDES, Sistema Único Descentralizado da Saúde. Foi criado em 1987. Em 1988, a gente tem a Constituição Federal Brasileira e aonde tem a criação, aonde foi feito pela Constituição a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. E a partir daí, a gente começa também a perceber um aumento da saúde suplementar. Por quê? Na verdade, quando começa esse controle que começou a ser feito pelo governo federal, ele começou a estimular também as pessoas a entrarem, e com o início da medicina privada, começaram também as pessoas, as empresas, os hospitais, as redes, começaram a criar também alternativas ao Sistema Único de Saúde, por causa de tabelas desvalorizadas, tabelas sem atualizações, o mesmo problema que a gente vive hoje, em todos os sentidos. Mas a saúde privada começou a se organizar e a crescer. Só que a diferença é que as pessoas no Sistema Único de Saúde, elas pagam para o governo. Desculpa. E na saúde suplementar, elas pagam para um órgão, ela vai participar de uma seguradora ou de um plano de saúde, de uma rede de atendimento, e até mesmo pagando por uma consulta particular ou por um serviço particular. Ou então, sendo sócio pagando pelos serviços que vão ser prestados ou que já foram prestados. Então, a gente tem esse primeiro momento, essa é a realidade. O que a gente tem que imaginar? Que todas as pessoas, tanto as que a Constituição fala que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Então, a gente acredita que todas as pessoas têm direito à saúde e todas as pessoas têm, e o governo tem dever de dar saúde, não seja diferente, né? Que também não vejo de forma diferente. O que muitas vezes a gente vê é dinheiro mal aplicado, serviço mal prestado, e aí começa o ponto da auditoria. Aí começa a hora que a auditoria começa a verificar o que está sendo feito ou não. Um exemplo bem interessante desse assunto é no caso de vacinas, né? O atendimento à vacina. A vacina está sendo fornecida de forma correta? A gente tem visto vários episódios de falta de qualidade no atendimento. Então, o auditor entra aí, o auditor atua aí. Na saúde suplementar, de uma forma diferente, você também preza pela qualidade, mas você tem um outro foco. Você tem alguém que paga, você tem alguém que recebe. Então, você tem que analisar se o que você paga, o que você recebe, está dentro do contexto do que foi servido ao cliente. Então, dentro desses dois sistemas, a gente vai desenvolver o nosso tema. Espero que vocês estejam gostando. E eu vou desvincular o tema da saúde, auditoria de sistema de saúde, e nós vamos focar no qual papel, como o auditor age dentro desses sistemas. E aí que eu acho que seria interessante, porque é como o enfermeiro atua, como o enfermeiro atua dentro das instituições, buscando o quê, fazendo o quê, sendo o quê, como ser o enfermeiro auditor dentro do sistema. Vamos seguir e já pensando assim, já vou deixar até uma pergunta para vocês. Qual é a sua atitude se você pensa em ser um enfermeiro auditor? Qual é a principal meta sua como enfermeiro auditor? Qual é o seu pensamento como enfermeiro auditor? E nessa perspectiva de como atua, de como ser, de como a gente pensa em trabalhar, eu trago para vocês assim, a resolução do COFEN de 2001, a 266 de 2001, onde ela regulariza a função do enfermeiro auditor. Então, às vezes a gente olha assim, o enfermeiro auditor, ele vai auditar. Não, primeiro que muitas vezes você pergunta, eu sou auditor. Não, você é fiscal? Não, o auditor, ele não é fiscal. O auditor, ele é auditor. Eu convido você a procurar no dicionário a palavra fiscal e auditor. É diferente. Eu não vou procurar, deixar um trabalho para vocês, mas auditoria é muito mais além do que você auditar. Tá certo, tá errado, fez isso, não fez aquilo. Não. Auditoria, ela organiza, ela dirige, ela planeja, ela coordena, ela analisa, ela presta consultoria, ela faz auditoria
ela dar parecer sobre serviços de auditoria de enfermagem. Entenderam a amplitude do cargo? Entenderam a amplitude da profissão? Como a gente tem campo a ser descoberto? Como temos um oceano à nossa frente de perspectivas? Como temos um oceano à nossa frente de chance de crescer, chance de melhorar, chance de evoluir como profissional? Então, olha só, é onde eu convido os auditores, onde eu convido os profissionais a saírem da caixa, a pensarem assim, eu posso gerir um serviço de auditoria, eu posso organizar um setor inteiro, eu posso coordenar um serviço inteiro, eu posso analisar dados, analisar sistemas, eu posso prestar consultoria, eu posso dar parecer jurídico para vários enfermeiros auditores dão parecer em ações judiciais a pedido da justiça. Então, olha só, eu estou abrindo para você agora a caixa da auditoria e dizendo, tem campo. Tem campo. O que falta muitas vezes é pessoas interessadas no assunto, pessoas interessadas em evoluir na auditoria. Então é onde eu convido você a querer evoluir dentro da auditoria. Por quê? É onde a gente precisa entender, eu tenho que pensar fora da caixa. Eu tenho que pensar que o que me foi proposto é muito além do que eu posso fazer. E como que eu posso fazer? Evoluindo mentalmente, evoluindo psicologicamente, evoluindo profissionalmente. E como é que eu faço isso? Buscando, estudando, querendo. Então, eu vou deixar para vocês a resolução 266 de 2001, onde ela cria e efetiva a atividade do enfermeiro auditor como um organizador, um dirigente, um planejador, um coordenador, um analista, um prestador de consultoria, um auditor e um responsável por parecer de serviço de auditoria de enfermagem. Segue essa dica. Vamos juntos. Entendam que o papel do auditor é muito mais do que às vezes você lê em uma frase ou em algum artigo de algum livro. Vamos em frente para vocês entenderem mais um pouquinho aonde a sequência dessa profissão, dentro da enfermagem. Desde que eu me entendo por enfermeiro, desde 1997, desde que eu estudei sobre história da enfermagem, que eu penso sempre nessa palavra, qualidade. E desde que Florence, lá na guerra, o que ela fez? Ela buscou melhoras no atendimento. Ela simplesmente buscou dar atendimento de qualidade. Então, mais uma vez, mais um momento, a gente bota essa palavra em destaque, qualidade. Todo auditor tem que entender que o processo de auditoria tem um objetivo inicial, a qualidade do serviço fornecido ao usuário. Coloque sempre em mente, você tem um usuário que precisa ser bem atendido. Independente do sistema, se é pelo público ou se é pelo privado, o cliente, o usuário tem direito a um atendimento de qualidade. Tem direito a uma qualidade numa assistência prestada. Independente do serviço, independente do local, independente de quem for atender, a pessoa tem obrigação de dar qualidade ao usuário. Então, a palavra qualidade, ela vem desde muito tempo na história, aonde o que faz evoluir alguém, o que faz evoluir um profissional é quando ele busca dar qualidade na assistência que ele presta, ou então quando ele busca dar qualidade no atendimento que ele fornece. E uma instituição, ela é testada e aprovada quando ela fornece qualidade ao seu usuário. Então, o papel do auditor, o papel do auditor dentro do sistema é deixar claro, bem definido que o papel dele não é fiscalizar, que o papel dele não é cortar, que o papel dele não é glosar, que o papel dele não é verificar se fez ou se não fez. O principal foco do auditor é o que foi feito,
foi feito com qualidade? Guardem isso. A qualidade é ela que indica os melhores. E um auditor, para ter capacidade para poder verificar quem tem qualidade, quem não tem qualidade, o que foi feito com qualidade e o que não foi feito com qualidade, um auditor, independente do sistema, o auditor deve possuir habilidades: curiosidade, atitude crítica, persistência, habilidade para julgar corretamente e atenção. Eu gosto da curiosidade e da atenção. Todos os outros três a gente precisa evoluir sempre, sempre, sempre. Mas o auditor precisa ser curioso e o auditor precisa estar atento a todos os fatos. Persistência, habilidade para julgar corretamente e atitude crítica. Mas eu, pessoalmente, gosto de curiosidade e da atenção. Temos que utilizar os 5. A gente tem que sempre... a gente tem que... a persistência, a gente tem que ter em tudo. Habilidade para julgar, saber julgar, atitude crítica, ter até com a gente mesmo. Mas a gente precisa ser curioso, a gente precisa ser atento. O auditor precisa ter essa vontade dessas habilidades, querer ser essas habilidades. Nesse sentido, a gente tem pontos importantes a serem falados. Para deixar para vocês como exemplo, para deixar para vocês como pontos norteadores. Um auditor que atua no SUS ou na saúde suplementar, ele precisa compreender o processo. É preciso dominar o que é de sua competência. Então, domine o que foi colocado para você. Seja curioso, tenha habilidades, seja curioso, seja persistente, seja atento. Auditar a área da saúde é uma responsabilidade imensa, pois mexemos com vidas. Cada papel que a gente passa na nossa mão é a vida de alguém. Independente de onde você trabalha, independente se você audita um posto de saúde, se você trabalha para melhorar o serviço prestado numa unidade de saúde, uma carteirinha de vacina que passa na sua mão é uma vida que passou na sua mão. Aquela vacina foi feita com qualidade? Aquele pré-natal foi feito com qualidade? Aquele teste do pezinho, qual a logística dele? Tem qualidade? Esse é o papel do auditor. Esse é o papel do auditor do SUS. O papel do auditor não é simplesmente auditar uma conta hospitalar. Não. O papel do auditor é evoluir no seu trabalho, é evoluir no seu conhecimento, é querer mostrar que é possível fazer além daquilo que penso de você. Então, a gente precisa saber que essa responsabilidade do atendimento aos usuários é nossa. E por esse motivo, a mesma está submetida à regulamentação de órgãos certificadores e acreditadores. O auditor deve promover o processo educativo dos profissionais, objetivando o avanço da qualidade do atendimento em um custo compatível com os recursos financeiros da instituição. A gente tem que lembrar sempre que a educação continuada, que é tão falada na enfermagem, dentro da auditoria, ela é fundamental. Fundamental a educação continuada entre o serviço de auditoria e o serviço assistencial de um hospital ou de uma unidade de saúde. E a educação profissional, ela faz parte do serviço de auditoria. Guardem isso, esses pontos importantes. Isso é fundamental. Ter relação entre auditoria, serviço de auditoria e serviço assistencial. Quem ganha? A qualidade. Quem ganha é o serviço prestado. Quem ganha é o usuário. Quem ganha é a prestação de serviço. A instituição. Lembre-se, só é dado como qualidade quem faz o serviço correto. Só conquista o título de um local apto e com renome aquele que presta qualidade ao cliente. Pode ser o posto de saúde mais simples. Pode ser a unidade de saúde mais simples. O hospital mais simples. Se ele tiver qualidade no que ele se propõe a fazer, ele é considerado, ele conquista a sua autonomia. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser negligentes. Temos função de apontar conformidades e não conformidades. Uma coisa que não pode existir na vida do auditor: fingir que não viu. Isso não pode fazer parte das nossas vidas.
Não tem como. O auditor precisa ser sempre humilde para aprender e mais humilde ainda para ensinar. Então, é aquilo que eu falei novamente, que eu falei há um slide atrás. Não existe outra maneira de você crescer junto com uma instituição se você não fornecer educação aos profissionais. E como é que é isso? É quando você é humilde de aprender e de ensinar. Queira aprender, não aprender com outro, aprender, sim, também, mas queira evoluir para passar. Seja humilde, eu cresci, eu aprendi isso, eu vou passar para frente. Eu quero que as pessoas recebam qualidade. Se eu sou um auditor formador de equipe, eu tenho que formar uma equipe de qualidade. Se eu sou um auditor que trabalha com contas, eu tenho que evoluir na minha evolução. Se eu sou um auditor que presta análise de qualidade, eu tenho que evoluir nessa análise. A auditoria aponta falhas, mas a solução deve ser conjunta. E no sentido de evoluir, eu sempre indico, eu sempre falo que a atualização todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, busque os sites, busque os livros, busque artigos. E para começar na auditoria, eu indico a Anvisa e a ANS. São os dois órgãos que a gente precisa estar atento a todas as suas publicações, todas as suas mudanças, todas as suas articulações. Por quê? É quem gere os dois sistemas. Tanto o Sistema Único de Saúde como o sistema privado são geridos por quem? São regulados por quem? Pela Anvisa, o sistema de saúde ele é regulado pelos poderes, mas tem um órgão, que é a Anvisa, que dita as regras. E que dentro dessa Anvisa tem vários órgãos que também ditam as regras. E a Agência Nacional de Saúde, além de seguir a Anvisa, além de seguir os órgãos que a Anvisa tem dentro do seu corpo, ela ainda dita as regras, ela ainda cria as regras para a agência, para o sistema privado. Então, atualizar é ponto-chave. Atualizar é o primordial. E o inicial que eu indico como enfermeiro auditor é a Anvisa e a ANS. Um crescimento a vocês e dar um norte para por onde começar, por onde iniciar, se você não tem esse dentro da auditoria, esse manejo já de mexer dentro da auditoria com as atualizações, eu sempre indico a Anvisa, a ANS, Conitec, ONA, SIGTAP e FenaSUS. E tem 1 milhão de sites que fazem que você pode se evoluir para se atualizar, que você pode pesquisar e sempre crescer. E te indico também a procurar vários perfis de Instagram que só tem material de graça, material gratuito para você crescer no YouTube, no Facebook. Então, assim, depende da gente. Não depende do, eu tenho que pagar. Não precisa pagar, gente. É de graça. É material de graça. As pessoas estão fornecendo material de graça, conteúdos de graça. Especialistas que nós nunca imaginamos que teríamos acesso tão fácil. A gente tem cursos caríssimos, estão sendo feitos de graça. Só não cresce quem não quer. Então, essa atualização, as atualizações, eu falo para você, não perca o foco. Não perca essa mentalidade de querer crescer, de ser mentalmente forte. Por quê? É onde a gente evolui, é onde a gente consegue chegar num determinado momento de dar qualidade, de prestar serviço de qualidade, de fazer atitudes com qualidade. Essa é a meta do auditor, essa é a meta, é isso que o sistema espera de nós, é isso que o sistema quer de nós, que a gente seja profissionais que tenham o olhar inicial focado na qualidade do sistema prestado. E aí eu deixo 5 dicas para vocês de um auditor de 18 anos de auditoria e 22 de enfermeiro. Sempre, sempre, em todas as atitudes, tenha bom senso. Não deixe isso, não perca isso. Não perca isso na sua vida de auditor. Tenha bom senso. Tenha bom senso nas atitudes, nos pensamentos. Tenha bom senso nas negociações. Guarde isso para o resto da sua vida. Todo auditor precisa ter bom senso. Uso a palavra de uma amiga auditora, Nicole, da NB Auditoria, onde ela usa: auditor não confia, auditor confere.
Guarde isso, leve para a sua vida em qualquer lugar que você for trabalhar, em qualquer sistema que você for trabalhar, independente se você audita conta, se você analisa, se você dá consultoria. Confira, não confie, confira. Uso a frase de um estatístico americano, Edward Deming, onde ele usa a frase: acredite em Deus e todos os outros precisam, acredite em Deus. Todos os outros precisam apresentar dados e fatos. Isso é real. Essa é a realidade de tudo. Acredite em Deus. O resto te apresente dados, te apresente fatos. Como que você verifica um atendimento pré-natal? Pela carteirinha. Tem dados? Tem fatos? A pessoa confrontou? Falou a verdade? Falou que está sendo bem feito? Sim, é um fato. Você chega num quarto de pessoa que está sendo internada num serviço privado e você vê uma conta imensa, gigante, principalmente agora em tempo de Covid, e você olha e você verifica, está sendo feito? Tá. É qualidade? Não tá? Não tá. Está anotado, está registrado, tá tudo ali guardado, tá tudo informado dentro do prontuário do paciente? É dado, é fato. E por fim, tenha sempre a visão de futuro. Imagine sempre o futuro. Pense sempre no futuro. Eu sei que a Deus pertence o futuro, mas a gente pode ter essa visão de futuro. Por fim, foi um prazer estar nesse evento, participar. Espero que tenha atingido o objetivo, que vocês tenham gostado. Auditoria é uma área imensa. Como eu falei, na resolução 266 de 2001 do COFEN, tem muita coisa a ser feita. Dentro da auditoria, o mar é imenso, o oceano é imenso, tem peixe para todo mundo. Então, te convido a participar do meu perfil no Instagram, @RibeiroAndersonAlves. Pode seguir lá, tem muito material para auditoria e vamos crescer junto. Vamos todo mundo crescer junto na esperança de que nós podemos melhorar e que nós podemos fornecer às pessoas a qualidade naquilo que foi prestado para elas. Um abraço e fiquem com Deus.